Olha, gente, vamos voltar a falar agora do caso do incêndio na sucata Chico Alves. O repórter Paulo Pontes está no local, né, e a gente vai falar com ele agora. Boa tarde, Paulo. Como é que está a situação por aí nesse momento, hein, meu amigo? Olá, Márcio, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Cidade 90. Olha, a movimentação ainda é bastante intensa. Aqui nas imagens do nosso cinegrafista Tony Costa, a gente percebe inclusive que já existe uma equipe da Defesa Civil de Fortaleza que está fazendo uma avaliação. Não no espaço onde fica a sucata, mas nas casas que estão posicionadas nesse quadrilátero. Isso porque a sucata ela pega todo o quarteirão aqui nesse trecho, né, entre a José Jataí e a Avenida Sargento Hermínio. Então, por isso, todas as casas que estão ao entorno da sucata, elas estão passando por essa avaliação. Inclusive, a gente percebe aqui, Tony, se puder mostrar, algumas delas já estão com algumas placas indicando a interdição, né, algumas parcialmente, e uma delas já foi interditada totalmente, onde as pessoas tiveram que deixar o imóvel. Começaram a fazer a retirada também dos móveis, né, o que eles podem levar, pois infelizmente eles não terão condições de permanecer aqui no local. Exatamente a casa que fica bem ao lado da sucata, é a que ficou mais deteriorada, né? Principalmente por conta aí dessa questão da intensidade do calor. É exatamente essa casa que nós estamos nos aproximando agora, né? Todas as outras estão sendo vistoriadas nesse momento, né? A informação é de que as que foram avaliadas até agora, tirando essa que nós estamos mostrando agora, tiveram apenas interdições parciais, mas esse trabalho ainda está em andamento. Por falar em trabalho em andamento, né, as equipes do Corpo de Bombeiros também permanecem ainda fazendo rescaldo no local. Quando nós chegamos, uma equipe estava bem aqui nesse ponto onde nós estamos agora, nesse trecho aqui da sucata, fazendo o combate de mais um foco de incêndio. Eles disseram que já estão bem na fase final dessa parte do rescaldo, mas que ainda não foi 100% concluído, né? Por isso, ainda não foi feita uma vistoria também por parte da Defesa Civil aqui nesse local. Eles estavam exatamente nesse ponto que nós estamos acompanhando agora nas imagens do Tony Costa. A gente percebe que ainda tem uma fumaça, que é justamente o local onde eles ainda identificaram um foco de incêndio, e por isso eles estão aí fazendo todo um trabalho criterioso, um trabalho bem calculado, justamente para evitar uma reignição, o que pode causar aí mais problemas e mais risco para as pessoas que ainda moram aqui nesse local, né? Como nós acabamos de frisar, uma das casas teve que ser, né, desabitada, as pessoas estão saindo, retirando ali o que podem, mas muitas outras pessoas ainda moram aqui nesse local, né? Infelizmente, ainda sofrendo com os efeitos desse incêndio, né, que, né, pelo que a gente pode observar, já está aí prestes a encerrar essa parte de combate ao fogo, né? Mas muitas casas aqui ainda sendo vistoriadas. A gente percebe ali, inclusive, que o pessoal da Defesa Civil também trouxe algumas caixas de água para distribuir para essas pessoas que ficaram sem água, né? Inclusive trazendo alguns materiais aqui para os moradores dessa região, né, que infelizmente aí foram afetados diretamente, né, por essa situação, né? Foram momentos de terror vividos por essas pessoas que acabaram aí, né, presenciando toda aquela cena, evacuando, saindo de casa, justamente por uma questão de segurança, né? Como muitas pessoas aqui disseram, ó, tem muitas pessoas idosas, crianças que moram aqui nessa região e que de repente foram surpreendidas com aquela situação, né? A gente aqui acompanhando aqui o trabalho do pessoal da Defesa Civil, orientando os moradores como eles devem proceder a partir de agora, né? Após fazerem essa avaliação nesses imóveis, para saber o que é que realmente precisa ser feito. Será um trabalho pontual em cada casa, né? Até para avaliar de fato o que deve ser feito nesses imóveis. Alguns, como nós já citamos, terão aí a interdição total e outros apenas uma interdição parcial. Inclusive, ela estava nos informando que as pessoas que são proprietários dos imóveis que tiveram interdição total, eles terão direito também ao aluguel social, né? Eles poderão entrar em contato aqui com a prefeitura justamente para poder solicitar esse valor. Esse benefício ele só é válido para pessoas que são proprietárias de imóveis e que terão que deixar, né, essas casas por conta de danos na estrutura. Eles informaram, inclusive, que quem paga aluguel já não recebe esse benefício, mas pode, né, inclusive, buscar uma outra forma de ser beneficiada pela prefeitura, que é justamente um espaço que eles oferecem para as pessoas que, por enquanto, não conseguiram, né, se realocar. Mas é uma situação realmente, né, bastante difícil, né, principalmente para as pessoas que já não têm aí uma previsão de um outro local que possa seguir, né, já estão aqui se organizando, justamente aqui o pessoal da Defesa Civil também colaborando com todo esse processo para que elas saiam de forma tranquila, né, que saiam da melhor forma possível, que tudo termine, entre aspas, da maneira que menos seja prejudicial, porque no final das contas todo mundo se prejudicou com essa situação,
um caso que acabou chamando a atenção aqui em Fortaleza, porque a sucata Chico Alves ela é bastante conhecida, um dos pontos de referência aqui da nossa cidade. Quem passa pela José Jataí, quem passa pela Sargento Hermínio conhece bastante esse ponto. E infelizmente, né, eles acabaram aí sendo assolados por conta desse caso que ainda está sendo, né, investigado. A polícia também vai saber, vai tentar identificar aí o que foi que de fato aconteceu, se teria sido alguma pane, alguma situação estrutural que acabou gerando aí esse incêndio ou se teria sido algo criminoso, né? Como nós já citamos, o trabalho do Corpo de Bombeiros ainda não foi concluído e por isso ainda existem alguns pontos a serem, né, concluídos aqui nesse local, justamente para que ele dê continuidade nesse trabalho de vistoria, perícia e isso possa auxiliar também na investigação da polícia para realmente determinar, né, o que aconteceu aqui na sucata Chico Alves, né? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas acabam aí cogitando algumas possibilidades, teria sido de fato criminoso ou não, mas isso vai ser respondido, né? São algumas peças de um quebra-cabeça que está sendo montado agora, a partir dos levantamentos que estão sendo feitos aqui no local, né? Inclusive a polícia também fazendo esse trabalho investigativo, o trabalho técnico realizado pela Defesa Civil, posteriormente também pela perícia, para que isso possa colaborar com todo esse trabalho de elucidação deste caso, né? Uma situação lamentável que afetou diversas famílias, né? Inclusive também o proprietário que teve um enorme prejuízo, não só financeiro, mas também emocional, porque tinha um apego muito grande com esse espaço, né? Um trabalho que ele já faz há pelo menos aproximadamente 50 anos aqui nesse local, então realmente uma verdadeira tragédia que nós registramos aqui em Fortaleza. Márcio. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas suas informações. Realmente é desolador, né? A gente vê tudo isso, quem conhece aí o local sabe, né? Uma dedicação de uma vida inteira, né? Você vê tudo aí completamente destruído, né? É uma história de uma vida aí, de um legado construído com muito trabalho e que está nessa situação que você está vendo aí na sua telinha, né? Triste, né? Mas as pessoas se recuperam. Da dureza, da dificuldade de cada um, sempre é muito individual, né? E a vida continua. Dentro dessa tragédia que eu tenho certeza que entra para a história da cidade, né? Agora a polícia vai ter que descobrir aí o que realmente aconteceu, quais foram as causas, né? Foi criminoso? Não, não foi. Foi irresponsabilidade, soltaram fogos? Vai ser dito. Foi problema interno, curto-circuito, alguma coisa. Tudo isso aí é um trabalho muito difícil, de ser desenvolvido pela polícia, mas pode ser que a perícia encontre aí a origem disso tudo.